Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, para meditarmos aqui em um texto. Gênesis é fácil de encontrar. Gênesis, capítulo 2. O som. O som tá bom? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 2, amém? Versículo 10 em diante, diz assim: saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tomava em 4 partes. O nome do rio do primeiro é Pison. Este é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom, e ali há bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigres. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus abençoador, um Deus rico e poderoso, um Deus majestoso, um Deus amoroso, cuidadoso, zeloso, um Deus que ama o seu povo, que guarda, que zela, cuida e beneficia o seu povo. Abençoa o culto desta manhã, a ceia do Senhor que irá ser ministrada, Senhor amado, logo depois do término deste culto. Pai santo e querido, abençoa rico e poderosamente o teu povo, para que assim possamos caminhar na fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Havia um rio que saía do jardim, do trono de Deus, para regar o jardim do Éden. Um rio que, a princípio, tinha um nome, só uma fonte. Um lugar só, único. Um rio abençoado por Deus. Mas por que um rio tão pequeno? Em um mundo em que temos 5 oceanos, 5 mares, podemos assim dizer, o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Ártico e o Mediterrâneo. 5 grandes mares, 5 mares que abrangem a terra com toda a sorte de águas deste mundo. 5 mares que o próprio Deus determinou, dizendo assim: deu ordem às águas, não passem daqui. E elas não passam dali. Elas não inundam a terra. 3% apenas da água deste mundo é potável. As demais, elas não servem para ser consumida. Então, Deus é um Deus abençoador. É um Deus que pega uma coisa pequena, um simples rio, para fazer uma tipologia da sua grandeza, do seu amor e do seu poder. Ele começa isso no capítulo 2 de Gênesis, dizendo desta forma: havia um rio que saía do jardim do Éden para regar o jardim. Havia um rio. Por que não 5 mares? Por que não pegar os 5 mares e fazer com que esses mares regassem a terra? Porque Deus é um Deus de princípio. Você sabe onde começa a nascente de um oceano? Alguém aqui pode me dizer aonde é a fonte, a nascente de um oceano com precisão, com exatidão, dizer aqui, ó, a água deste mar todinha sai daqui. Há uma fonte aqui que faz com que esse oceano seja cheio de água. Alguém pode, com exatidão, dizer aonde é a fonte do oceano? Não, ninguém consegue. Ninguém consegue dizer. E este mar grande, imenso, com toda a variedade de peixes, com toda a sorte de peixes, um mar que serve para navegar, trafegar, transportar comida, alimentos, submarinos, tudo há no mar. Mas, no entanto, ele não tem uma finalidade com a sua água para beber. Estão dessalinando as águas dos mares em Israel para fazer plantações de alface. Mas há um processo de transformação do mar na água para que ela seja doce. Tipologicamente falando, na Bíblia, o mar representa o mundo. O mar representa na Bíblia, na tipologia bíblica, o mundo. Em Apocalipse você vai ver, e a besta que emergiu do mar, a besta que saiu do mundo, que saiu da terra. Esta besta, tipologia bíblica, quer dizer que o mar faz uma tipologia do mundo. E para que o mundo
tenha utilidade para Deus, é preciso ele ser transformado, como Israel está pegando a água do mar, transformando em água potável, para assim aguar as suas plantações de hortaliças, porque senão eles morreriam, porque não tem alimentação suficiente, não tem água suficiente para assim fazer. Então Deus começa a dizer, para este mundo ter utilidade, ele precisa passar por um processo de transformação, senão essa água não serve de nada. Esta água não tem utilidade nenhuma. Mas Deus pega um rio para fazer uma tipologia bíblica para mim e para você. Salmo 46, versículo 4 diz: há um rio que sai do trono de Deus. Há um rio que sai do trono de Deus. E essas águas, por onde elas passam, ela traz vida. Aquele que teme ao Senhor é como árvore plantada no ribeiro de águas correntes, e que dá o seu fruto no tempo e na estação certa. Você sabe dar o fruto no tempo e na estação certa? Sabe o que significa isso? É quando alguém está aflito, angustiado, na aflição, doido para comer algo saudável para a sua vida, se alimentar de algo, ela vai a você, e você é uma árvore plantada no ribeiro, regado por águas vivas, que sai do trono de Deus, que dá o fruto na estação certa. Aquela pessoa te procura e você dá um alimento para ela, ela colhe de você um fruto espiritual que a alimenta, que vai dar sustância para ela, que vai trazer vitaminas espirituais para a sua alma, para que ela possa caminhar na vida e no dia a dia com Cristo Jesus. Então aquele que teme a Deus é como árvore plantada em ribeiros de água corrente. E Deus diz, havia um rio que saía do jardim para regar o jardim. Este rio é a tipologia. Deus começa com coisas pequenas. Para começar uma grande nação, ele chama um homem na terra de Padã Arã, por nome de Abraão. E diz, vem, e de ti eu farei uma grande nação. Um homem que com 99 anos, sem perspectiva de vida nenhuma mais, sem ser um homem fértil, sua mulher com 90, a fertilidade já tinha saído dela, e Deus pega esse homem e honra e cumpre a sua promessa, e faz dele uma grande nação. E hoje nós estamos aqui, filhas e filhos de Abraão, pela fé, espiritualmente falando. Este homem creu, e hoje a igreja do Senhor é fruto, resultado de um homem acreditar, de Deus pegar uma coisa pequena e transformar em uma coisa grande. Deus pega o seu evangelho, Jesus faz uma tipologia, ele é como uma semente lançada na terra. Se não morrer, não nasce, não germina, não dá frutos. Ele pega o seu evangelho, o seu poder grande, majestoso, e faz um símbolo com uma semente pequena. E ele diz que esta semente lançada na terra, ela morre, mas ela germina, nasce, e saem umas espigas, e da espiga saem muitos grãos, e desse grão você replanta uma parte, come outra parte, e assim você produz grandes sementes, grandes celeiros. Ao ponto dele fazer uma tipologia com um homem, e havia certo homem que teve grande colheita, e não tinha celeiro para colocar, porque ele começou plantando uma semente. É um Deus grandioso, mas que para fazer você entender, ele se reduz a uma semente, para que você possa compreender o poder da sua grandeza. Ele não pegou os 5 oceanos, os 5 mares, para dizer para mim, para você, olha a minha grandeza. Ele pegou um rio. Em Gênesis capítulo 2, ele pega um rio, e ele diz que este rio transforma-se em 4 braços. Este rio era no Iraque, na antiga Mesopotâmia, ficava ali o Jardim do Éden, situado naquela região. E ele pega este rio e diz, o nome do primeiro rio é Pison. E no rio Pison havia ouro, havia santidade. Ouro na Bíblia representa santidade. As nossas obras serão provadas pelo fogo, como ouro. E o ouro é santidade. E neste rio, quem beber destas águas irá ter santidade. Ele diz que a santidade é provada pelo fogo, como ouro puro, refinado. E ele diz que o ouro deste rio era bom, muito bom. Por que ele enfatiza que o ouro deste rio era bom? Porque o Jardim do Éden estava sendo abençoado pelo rio da santidade de Deus.
Ela estava presente na sua criação, na sua formação, estava ali. E ele diz que ali também abdélio, uma pedra preciosa, e havia a pedra de ônix, umas joias preciosas. Era o rio da santidade e da prosperidade de Deus passando sobre a vida da sua igreja. Ele começa a dizer que aonde essas águas passarem, elas hão de trazer isto para você. Elas hão de te abençoar, elas hão de te fazer um cristão administrador, abençoador, um cristão santo, limpo, purificado pelas águas do rio de Deus. Ele começa a fazer a sua tipologia com o rio Pison, o rio da santidade, o rio do ouro, o rio da bênção de Deus. E o ouro daquela terra era bom. Como salva de prata, como maçã em salva de prata, é a tua palavra. Mais preciosa do que o ouro, mais preciosa do que o mel. A palavra de Deus, para mim e para você, é muito mais preciosa, santa, íntegra e reta, quando você toma ela das águas que fluem do trono de Deus, das águas do rio Pison. Quando você bebe desta água, a santidade divina está em você. E o nome do segundo rio? O rio Cush. O rio Cush era um rio que passava por várias cidades. Mas, infelizmente, ele desaguava no Mar Morto. É um rio que sai da mesma fonte. É um rio que começa na sua essência puro. Um rio íntegro, reto. Um rio que podia ser alimentado por muitos. Um rio que podia ser feito plantações nas suas águas, um rio que você podia beber das suas águas, mas o fim dele não era muito bom. Ele desaguava no Mar Morto, e a Bíblia diz: mais vale o fim das coisas do que o princípio dela. Deus está dando uma tipologia para mim e para você, que o anticristo, o falso mestre, o enganador, iria usar essa mesma fonte para matar a sua igreja no final. Se a igreja continuar a não prestar atenção, se a igreja continuar a ficar ouvindo vento de doutrinas, profeta A, B, ou C, ou D, ou Y, se a igreja não se alimentar das águas da fonte do rio de Deus, e ela for deixar para beber água lá no final, lá no Mar Morto, ela vai encontrar uma água sem gosto, sem sabor, sem paladar, uma água que não serve para nada. Serve, sabe para quê? Para você deitar dentro dela e flutuar, teu corpo ficar boiando. E quem é que quer ficar boiando? Vai no rio Tietê, veja o que é que tem boiando lá dentro. Eu já fui em São Paulo, encosta no Tietê. Eu já fiquei em engarrafamentos na marginal do Tietê. E o Tietê, passou uma reportagem, que na fonte do Tietê se bebe água. Na fonte do Tietê se tem peixe. Mas já chegando em Osasco, não tem oxigênio nenhum mais na água. E aonde não tem mais oxigênio, não há mais vida. Aonde não tem Espírito Santo nas águas purificadoras de Deus, a igreja do Senhor não tem mais vida. A igreja está fracassada a existir, ela está de portas abertas, mas os peixes, que são os cristãos, tipologicamente falando, estão boiando, morto dentro d'água. O rio Cush não pode ser transformado em um rio que represa as águas. O crente não pode ser um crente que tem um conhecimento divino e adquire só para ele, só desaguando nele e caindo no Mar Morto, espiritualmente falando. O crente é aquele crente que, quando tem evangelismo aqui sábado, 2h da tarde, 2h30, saímos daqui, um sol quente, eu com a dor no ombro, morrendo de dor, mas eu estava ali vendo a fé desses homens, carimbando folheto, alegre. Presbítero Euclides, vamos que o caminhão chegou para pegar o ar-condicionado. Não, eu só vou quando terminar meus folhetos. É uma determinação, é um objetivo, é um alvo. A igreja tem um compromisso. O rio Cush não pode morrer no Mar Morto. Não podemos reter essas águas. Elas têm que correr para regar as vidas que estão lá fora. Crente Mar Morto, ele é cheio de conhecimento. Tem doutrina, tem oração, tem Bíblia, tem tudo nessa vida. Mas na hora dele fazer desse rio um afluente que vai regar o mundo lá fora, ele deixa cair no Mar Morto. E a vida dele se torna insípida. O sal insípido, para nada presta. Se o sal for insípido, de onde é tirado o sal?
das águas do mundo, das águas do mar, representa o mundo. Se este sal for insípido, Jesus disse, se você saiu do mundo, se você saiu como sal do mundo, mas se você não presta, se você não for um sal transformado, insípido, para nada presta, a não ser lançado no fogo. E lá no meu trabalho, eles temperam o sal e botam no fogo. Come um sal que foi para o fogo e um sal que não foi para o fogo. Eu vou ser sincero, o que foi para o fogo não tem sabor nenhum. Modifica o sabor do sal. Fica sem gosto. Mas aquele cru, com iodo, gostoso. Eles fazem isso para passar no saleiro, não para perder a propriedade da qualidade do sal. É para passar no saleiro, para não ficar pedrado, porque infelizmente o consumidor quer um sal cristalino, como o açúcar. O açúcar cristal para eles é o melhor, mas é o que tem mais química, é o que foi mais modificado. E o sal de Deus não pode ser modificado, ele tem que temperar este mundo. E ele saiu das águas dos mares, do mundo, que representa o mundo. E se ele saiu de lá e ele foi insípido, Deus diz que ele só serve para ser lançado no fogo. E o Mar Morto não pode produzir nada, a não ser sal em excesso. Nem o sal dali presta. Nem o sal dali presta. O rio Cush vai correndo. Na sua essência, nasceu original, nasceu bom. A doutrina da tua igreja nasceu original, nasceu boa. Mas para que ela continue sendo uma doutrina guiada pelo Espírito Santo de Deus, você precisa estar orando, jejuando, pedindo a Deus que dê sabedoria aos seus líderes, pedindo a Deus que dê orientação aos seus líderes, para não jogar você em um rio Cush que vai desaguar nas águas do Mar Morto. Que ele venha colocar você nas águas do rio Pison, o rio que é a santidade, o rio que você possa navegar, o rio que você possa cantar, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, que você possa navegar nessas águas, águas purificadoras que saem do trono de Deus, e vão te alimentar, e vão te guardar, e vão te dar vida, e vida em abundância. Deus é um Deus que se preocupa com o seu povo. Ele começa dizendo isso em Gênesis capítulo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus já vinha santificando essas águas com o seu Espírito, antes de eu e você existir, para dizer para mim e para você, que esta água mais tarde, a gente vai chegar lá, você vai ver em que se transforma esta água. E o nome do outro rio é o Eufrates. Perdão, é o Tigres. E a Bíblia faz questão de dizer a função do rio Tigres. Se você ler, como eu li aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 10 em diante, ela diz que o rio Tigres corre pela terra da Síria. Ele corre. Deus é um Deus que tem pressa em salvar o mundo. E ele coloca este rio fazendo a tipologia da igreja que faz missões, da igreja que não se preocupa em ficar parado, como um rio que fica parado, que não abençoa ninguém, como um lago. Ele coloca um rio que corre. O rio Tigre corre por onde? A Bíblia faz questão de dizer pela terra da Síria. Quem são os assírios hoje? Um povo ímpio, que não teme a Deus, mas que tem as suas águas correndo por lá. É um Deus dizendo, se apresse, corram para o mundo que não me conhece, porque o tigre é o animal que corre a uma velocidade de 100 km hora. O tigre avança, ele corre, ele tem a velocidade que nenhum animal tem. Quando o animal entra, que ele coloca o olho naquela caça, ele vai atrás. Se não for um refúgio que o animal encontre, o tigre pega. E Deus está querendo que a sua igreja seja como o rio Tigre, que ela corra, que ela saia derrubando barreiras. Você já viu enxurrada? Eu já presenciei uma enxurrada. Quando a enxurrada vem, ela leva tudo que tem pela frente. O rio Tigre tem que ser aquele rio que o mundo não vai impedir dele alcançar o leito do seu objetivo. Represas espirituais não vão fazer. Mas o que estão fazendo com o rio Tigres hoje? Usinas espirituais. Uma usina hidrelétrica espiritual.
A usina hidrelétrica espiritual, ela gera energia para um grupo de pessoas pequena. Ela não abrange todo o Brasil. Ela não abrange todo o mundo. Eu morei atrás de 3 usinas hidrelétricas, Sobradinho, Itaparica, que é a usina Luiz Gonzaga, e Paulo Afonso, na Bahia. Conheci a usina de Xingó, a de Três Maria, do Vale do São Francisco. Eu conheço todas as 5 usinas hidrelétricas dali, da região. Mas elas só abrangem um número limitado. Elas não abrangem o Brasil inteiro. E a igreja que retém as águas de Deus para gerar energia só para si própria, ela está fardada a sua luz apagar, porque o governo já deu sinais de apagão aí na face da terra. Disse, se não economizarmos energia, vai haver apagão. Mas quando essas águas correm para o seu destino final, elas vão gerar energia para a humanidade inteira. Elas são de abençoar todo o povo. E a igreja de Deus não pode se limitar a pegar o rio Tigre, o rio Veloz, que corre para a Síria, para fazer missões, para dizer que essa água saiu da fonte de Deus e que eles podem beber lá também. A igreja do Senhor não pode se reter a isso. A igreja do Senhor não pode se dar o luxo de reter essas águas. Porque são águas purificadoras. Águas que curam, que saram. Águas que transformam, águas que dão vida. E esta água é um bem precioso. Esta água é aquela água que quando a mulher samaritana chega no poço de Jacó e Jesus diz, dá-me um copo d'água, porque o poço é fundo e eu não alcanço. E ela disse, mas Senhor, eu também quero tirar água aqui. Ele disse, se tu soubesse quem é esse que te pede água, tu o pediria água a ele, e ele te daria água, e tu iria beber desta água, e tu nunca mais iria ter sede. Mas espera aí, foi o Senhor que me pediu água primeiro. Agora o Senhor quer que eu te peça água? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Deus que pediu para que você viesse ser salvo por Ele. É o clamor de Deus para que a sua igreja seja salva por Ele. Ele se pede primeiro. Ele chega, deixa eu entrar na tua vida primeiro. Me dá um copo d'água, me dá a tua vida que eu vou transformar ela. Me dá água. Não, eu não posso tirar. Mas como assim? Nosso pai Jacó fez esse poço. Eis aqui alguém que é maior do que Jacó. Se tu me pedir água, tu vai tomar desta água e nunca mais vai ter sede. Jesus era como o rio Tigres. Ele corria de cidade, de aldeias em aldeias, inundando aquele povo com o seu poder, da sua glória. Ele estava na cidade, Marcos capítulo 3, e todo mundo cercava ele, e ele disse, deixe-me, é necessário eu ir para as outras aldeias para que lá eu pregue. As pessoas queriam, fica conosco 2 dias. Jesus ficava, mas logo em seguida ele saía. É o rio que passa, que cura, que limpa feridas, que ressuscita mortos. Mas é um rio que precisa estar em movimento. É um rio que precisa estar andando em movimento. Para que todos sejam abençoados por este rio. E o rio Tigres hoje representa a tipologia da igreja. Um rio que não tem com que se preocupar. Um rio que Deus vai suprir a sua necessidade. Um rio que Deus não vai deixar que os afluentes dos esgotos espirituais cheguem nele, porque Deus tem interesse que esta água chegue no ponto final puro, cristalino, para que eu e você possamos beber. E beber da água viva. Jesus disse, eu sou a água viva que desceu do céu. Os vossos pais beberam da água que perece, mas aquele que beber da minha água jamais terá sede. E ele vai mais longe. Sabe o que ele diz para essa igreja? Aquele que der um copo d'água, um copo de água a um desses pequeninos, terá grande galardão. Ele está dizendo, aquele que diz para uma alma, Jesus te ama. Dar um copo d'água quer dizer, aquele que dá um pouquinho da porção que ele tem de mim para outra pessoa. Aquele que reparte essa água. Aquele que não retém esta água. Aquele que distribui. Aquele que dá um copo de água a um dos meus pequeninos. Terá grande galardão nos céus. Aquele que evangeliza
sábio é aquele que ganha almas, sábio é aquele que dá um copo de água, que divide o Cristo que ele habita nele, terá grande galardão nos céus. Jesus toma a forma de água quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele chega e Pedro fala: não, Senhor, os meus pés não. Jesus disse: se eu não fizer isso contigo, se esta água não passar por você, por sua vida, você não terá parte comigo. Se esta água purificadora não lavar a tua vida, Pedro, começando pelos teus pés, para que você caminhe por caminhos íntegros, retos, justos e santos, divinos e espirituais, você não terá parte comigo. Para você caminhar nos caminhos de Deus, é preciso que essas águas passem por seus pés. É preciso que essas águas passem pelos seus pés. Jesus está almoçando na casa dos publicanos. Jesus está comendo lá, entra uma mulher prostituta, começa a chorar nos pés de Jesus, lavar os seus pés com as suas lágrimas e secar com os seus cabelos. E eles olham e dizem: se este homem soubesse quem é esta mulher, se ele fosse profeta, ele saberia quem ela é. Jesus chama a atenção deles: eu entrei na casa de vocês, vocês me amam? Não me saudaram com ósculos, nem com beijos. Não lavaram os meus pés, que era um costume da época, lavar os pés das pessoas, dos visitantes. Lá no Pernambuco tem esse costume até hoje em algumas terras, na roça. Você chega, uma bacia de estanho branca, com um panozinho, a visita chega, você bota, ela lava os pés e ela seca. E se você tiver filho, o filho é que faz isso. O Filho de Deus, ele se preocupa em lavar os pés do mundo, para que o mundo não entre na casa do Senhor contaminado. É a função dos filhos de Deus. E a mulher começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. E começa a secar. A secar. E Jesus está dizendo: essas águas, lágrimas, serão recolhidas por Deus. Estas lágrimas serão recolhidas por Deus. Porque esta água que você está chorando aqui, eu vou te dar água viva, para se você chorar na presença de Deus, que tuas águas possam purificar a vida daqueles que andam perto de você. O rio Tigre tem que ser um rio veloz. O rio Tigre não pode ser represado. O rio Tigre tem que ter limpeza nos seus afluentes. O rio Tigre tem que ser um rio navegável. O rio Tigre tem que ser um rio que dê segurança. Mas, irmãos, houve uma tempestade no mar. Jesus estava no barco. E quando ele estava no barco, ele disse: cala-te, seca-te água. Cessa-se vento. E o vento cessou. Se você não tem coragem de andar pela fé, de navegar no rio Tigres, achando que é um rio veloz, e você não sabe nadar, entre. Jesus não vai deixar você afundar. Pedro andou sobre as águas e não afundou. Quando ele começa a afundar, ele diz: mestre, me socorra. Mas ele tem que chegar no seu destino final, que é ver o mestre. Jesus está dizendo: se você entrar nas águas do rio Tigre e você não der conta de chegar até o destino, essas águas hão de te levar em segurança para as terras da Assíria, para que todo mundo saiba e conheça que Deus é o Deus abençoador, é o Deus que ama. João capítulo 7, versículo 38, se eu não me engano: aquele que crê em mim, fluirão dentro dele como rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, fluirão de dentro deles, diante, sabe de quem? De mim e de você. Você sabe o que é um Deus grandioso? Pega as suas águas purificadoras, que nasce pura, cristalina, diante dele, e faz de você um chafariz espiritual, uma fonte. Sabe o que é um chafariz? É um bebedouro. E quando a pessoa tem sede, ela procura um bebedouro para tomar água. E ela quer apertar um botãozinho, e ela quer ver a água saindo para ela saciar a sua sede. O crente, quando ele está atribulado, perturbado, ele procura outro crente, e ele vê que tem água.
que ele vê que é um rio que flui, que por onde ele passa, ele tem fruto na estação certa, que ele está plantado como um ribeiro, e ele procura você, como um chafariz. Ele pede para ligar a sua torneira espiritual, para que saia água de dentro de você, para que jorre água de dentro de você, para que ele possa beber e saciar a sua sede, para que ele possa se alimentar de você, tomar água divina, para assim ser purificado por Deus. Porque aquele que crê em mim, fluirá de dentro dele, como rios de águas vivas. E águas vivas têm utilidade. Água morta não tem utilidade nenhuma. Água salobra não tem utilidade nenhuma. Eu já cacei no mato. Eu era caçador quando era jovem, na roça. Caçava não por esporte, para sobreviver. Matava rolinho, 40 rolinhos no dia. E no dia que você chegava no lugar que não tinha água, você no mato, morrendo de sede, você chegava e os bodes estavam bebendo água. Você estava com tanta sede que você entrava no meio, você tirava a água assim, ó, tirava o lodo, baixava a mão assim, ia lá no fundo, pegava a água e bebia com a mão, porque você estava com sede. Irmãos, não se torne como essas águas. Não deixe que a pessoa entre em você e vá cavar, vá tirar de você. Seja uma água que ele entre com segurança. Seja uma água que ele confie. Seja uma água que não é fofoqueira, que não vai divulgar o problema dele para os outros. Seja uma alma que vai orar com ele, interceder com ele. Seja uma alma que vai gemer com ele. Seja uma água que vai trazer vida para ele. Vida. Aquele que crê em mim será como uma árvore plantada em ribeiros de águas. E Jesus começa a dar essa tipologia em João capítulo 15. Ele começa a mostrar essas águas. Eu sou a videira verdadeira. Essa videira estava plantada onde? Nas correntes de água. Vós sois os ramos. E todo ramo ligado em mim que não dá fruto, o Pai corta. Eu tive na Fazenda Dan e na Fazenda Labronier do Carrefour, lá em Petrolina, Pernambuco. E eu tive o privilégio de ir numa plantação de uvas. E as uvas são regadas por computador. Cada pé de uva tem um guincho de água que, ao tempo certo, ele é regado. O computador dispara um sinal que faz com aquela tubulação, jogue água o suficiente para que aquele pé de uva seja alimentado. Equilíbrio espiritual. O crente tem que ter equilíbrio espiritual. Ele não pode viver hoje com muita água, vento de doutrina, amanhã seco, amanhã vazio. Ele tem que ter água na medida certa para que ele possa crescer. Para que ele possa crescer. Porque se ele não tiver esta água, é como um pé de chuchu. Se você não colher depois do dia, o chuchu fica desse tamanho e não presta para nada. Nada. Mas a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que tem você e eu enxertado nele, ele vai te dar essa água e você vai dar o fruto no tempo certo. Porque aquele que crê em mim será como um homem, árvore plantada em ribeiros de águas vivas e dará o seu fruto no tempo certo. E esta água está passando nesta videira e fazendo com que eu e você floresça e demos fruto. E as pessoas venham na videira verdadeira e colham o fruto, que faz a tipologia bíblica do vinho, que faz uma tipologia da alegria, que elas venham à igreja e se sintam alegres, felizes, porque aqui há frutos da videira verdadeira, de galhos que aceitaram ser poldados para que cresçam e dê mais frutos. Porque aquele galho que não dá fruto, meu filho, eu vou dizer, ser bem sincero para você, depois que você colhe uma uva, se você não cortar, ali nunca mais nasce outra. Nunca mais nasce outra uva. Tem que poldar o olhinho dela para que se dê fruto. E fruto para que alimente os outros. Nós não podemos ser cristãos que fomos usados por Deus no passado, não. Temos que ser cristãos usados por Deus no passado, no presente, e vamos ser poldados para sermos usados no futuro. E as águas do rio Tigre estão correndo. A Bíblia fala do rio Eufrates. A palavra Eufrates significa frutos. Do rio Eufrates se tirava as grandes colheitas. Do rio Eufrates se tirava o alimento da terra.
Do rio Eufrates, por onde ele passava, havia prosperidade nos alimentos. Era uma água que você podia regar toda a sua plantação. Era uma água que podia ser usada tanto como potável, como uma água para fazer irrigação. Era uma água que não cessava. Era uma água que sempre tinha em abundância, porque era um rio da frutificação. O rio Eufrates faz uma tipologia de Jesus como água viva. A palavra de Deus, que por onde ele passa, ele irriga aqueles que estão nos seus afluentes. E todos vêm buscar da alimentação. Hoje, o Vale do São Francisco, no Pernambuco, faz exportação de manga para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos. O Vale do São Francisco está produzindo vinho e exportando para fora de uma região quente. E ele faz um vinho carmené, como diz os enólogos, como uma preciosidade do sertão, a joia do sertão, uma temperatura quente. Mas este rio faz isso. E todos estão vindo comer manga de onde? Do Vale do São Francisco. Se o rio Eufrates estiver na tua vida, você vai ser regado por Deus, irrigado por Deus, e vai produzir frutos. E as pessoas vão vir de longe na Pajurá 25. E vão dizer, ali tem doutrina, ali tem equilíbrio espiritual, ali tem alimento sólido para a minha alma. Não é fast food espiritual, não é lanchinho, não é 1h30, 50 minutos de louvor e 15 de palavra. Ali tem ensino, tem EBD, ali tem culto de terça-feira de doutrina, ali tem EBD para jovem, ali tem EBD para adolescentes, ali tem EBD para novos convertidos. Sabe como isso vai acontecer? Como o rio Eufrates passar sobre a sua vida, passar sobre a igreja do Senhor e trazer frutos, e frutos em abundância. Frutos que vão fazer com que eu e você cresçamos, para que possamos dar frutos na estação certa, para que as pessoas venham de longe. Vamos ali, porque ali eu tenho certeza que tem fruto. Ali eu vou me alimentar. Muitas pessoas passaram por aqui para resolver seus problemas. Depois caíram fora. Não tem problema. Podem continuar vindo. Deus está mostrando o seguinte: toda vez que você tiver um problema, pode ir na minha casa. Você vai resolver. Só que tem um detalhe. Vamos saber aonde você vai desaguar. Se é o rio Cuxa, que vai desaguar no Mar Morto, onde não tem vida, que faz a tipologia do inferno, que não há vida, há tormento, dor. Aonde você vai desaguar? Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou um rio de água de vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore para a cura das nações. Quem são as folhas das águas? São os ramos. Eu e você, se tivermos regado neste rio aqui, iremos salvar as nações perdidas. Iremos abençoar as almas perdidas. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Venham rápido, vamos ficar de pé. Pedir a Deus que deixe esse rio passar. Amém. Nós vamos cantar, você vai curvar a sua cabeça. Você vai dizer a Deus: eu quero ser lavado por essas águas purificadoras. Eu quero ser lavado pelo teu rio. Eu quero que o teu rio inunde o meu ser. Eu quero navegar no oceano do Espírito. Eu quero navegar nas tuas águas. Eu quero beber das tuas águas. Eu quero saciar a minha sede. Assim como a costa suspira por águas, assim a minha alma tem sede de ti. Beba. Deus quer que eu e você bebamos dessa água para assim participarmos da ceia do Senhor.
para que possamos estar alimentados, regados e cheios da água do rio de Deus. Vamos cantar? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Os egípcios acreditavam que a salvação do homem vinha das águas do rio Nilo. Por isso que Deus transformou as águas do rio Nilo em sangue. Para dizer para mim e para você que se essas águas não forem lavadas pelo sangue de Jesus, não tem salvação. É o sangue de Jesus que vai fazer com que este rio flua e traga salvação a todo mundo. Queria convidar o presbítero Euclides para ministrar a ceia do Senhor. Você vai participar hoje deste rio de águas vivas, fazendo a tipologia no sangue de Jesus, para te purificar, em nome de Jesus.